Nessa edição, nós vamos tratar da guerra em Gaza e também do cenário econômico depois das decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. Antes, meu boa noite aos participantes da nossa análise, começando pelo professor, historiador Sandro Teixeira Mota. Professor Moita, eu já falei errado da outra vez, Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Boa noite, Sandro, muito obrigado pela participação aqui no WW. Lourival Santana comigo à direita, inteligência artificial, essa é a pegada hoje. Bacana. É um ângulo, um recorte importantíssimo para a gente entender muita coisa do que está acontecendo nessa guerra. A falha do sistema de segurança de Israel. E esse é um dos países com tecnologia militar na área digital mais avançada do mundo. Aliás, vendem para o resto do mundo inteiro essas tecnologias de inteligência artificial ligadas à polícia e segurança nacional. E uma falha enorme é a que explica em boa parte a surpresa dos ataques terroristas do Hamas. Aí é que se coloca essa pergunta: a real capacidade de previsão de eventos como esses a partir do uso de sistemas de inteligência artificial. Vamos acompanhar. Gaza é uma das regiões mais vigiadas do mundo. Drones, sistemas de reconhecimento facial, postos de controle fronteiriços e escutas telefônicas fornecem ao governo israelense uma grande quantidade de dados sobre a atividade local. Mesmo assim, o Hamas conseguiu levar a cabo os atos terroristas de 7 de outubro. À medida que o conflito se agrava, o papel da inteligência artificial nas próximas etapas da guerra ganha importância. Segundo o relato da Bloomberg, há meses, forças de defesa de Israel treinam o uso dessa tecnologia para definir alvos e organizar logísticas de guerra. As Forças Armadas de Israel têm expandido o uso de inteligência artificial para assumir a liderança em armamentos autônomos. Alguns dos sistemas foram desenvolvidos pelo próprio exército, outros por empresas de defesa israelenses. A indústria tecnológica é responsável por 18% do PIB e de 30% das exportações do país. Após os ataques terroristas, empresas de tecnologia de Israel se uniram ao esforço de guerra, atuando para adquirir equipamentos, localizar desaparecidos e oferecer conhecimento específico em áreas como inteligência artificial e segurança cibernética. Há ainda o papel que a inteligência artificial pode exercer na criação ou no combate à desinformação. É o caso de fotos e vídeos retirados de contexto que são exibidos como se fossem relativos ao atual conflito e que forçam governos e organizações civis a ter que desmenti-los. Sandro, vamos a esse primeiro aspecto. A inteligência artificial é uma das ferramentas mais vendidas no mundo dos negócios, especialmente no mundo da segurança patrimonial, no mundo do policiamento, no mundo da segurança nacional. E aí um país que é definido como Startup Nation, que é Israel, com essa ênfase, veja lá a proporção da contribuição desse setor na economia israelense, setor digital, setor de ponta. Cadê a capacidade de previsão, então, da inteligência artificial? Que dados não faltavam. Sem dúvida, William. Boa noite a você, boa noite ao Lourival, boa noite a toda a nossa audiência. Sem dúvida, a gente não pode desconsiderar o fato do processamento desses programas e desses protocolos de inteligência artificial. Israel tinha um programa chamado Raposa Vermelha para fazer exatamente o amelhamento de dados e observação somente sobre Gaza. Ele utiliza outras plataformas e programas para fazer observação da Cisjordânia ou de adversários possíveis nas fronteiras, como o Hezbollah e por aí vai. Mas talvez ali não tenha só sido uma falha de sistema no sentido de apurar os dados, de ter a análise dos dados e de ter essa enorme massa de dados. Além disso, as Forças de Defesa de Israel também contam com um programa que se chama Sabedoria Profunda, no qual todo soldado, todo militar das Forças de Defesa de Israel carrega informações nessa plataforma para análise desse sistema e vai direto para o Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel. Talvez essa falha tenha sido não somente do sistema, mas uma falha humana de acreditar que o Hamas era capaz de fazer um ataque desse. Mas aí eu também deixo um outro ponto, William, para a discussão. Há analistas que colocaram que nos túneis de Gaza estão sendo achados fios telefônicos, daqueles fios telefônicos antigos, que só podem ser interceptados de maneira direta, ou seja, com
uma interceptação ali direta, uma escuta ali direta. Então, talvez também o Hamas tenha se aproveitado do conhecimento de saber que estava sendo observado por 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano, e tenha recorrido a ferramentas do passado, não tão detectáveis por uma inteligência artificial, para lutar contra uma sociedade que talvez seja a sociedade do futuro, que é a sociedade israelense. E aí, valendo-se disso, passando ordens oralmente por bilhetes de papel, que foram até achados nos corpos de terroristas do 7 de outubro, o Hamas tenha conseguido, talvez, anular essa capacidade israelense. É muito interessante do ponto de vista técnico. Eu tenho um pouco de medo de assustar o público com questões muito técnicas. Você levantou dois aspectos, Sandro. Um é a capacidade de interceptação das comunicações do adversário, que é uma base, sobretudo, das doutrinas militares anglo-saxãs e de Israel, que obedece a essa doutrina. A outra é a capacidade dessas ferramentas de inteligência artificial de trabalhar a base de dados e, a partir daí, ser capaz de fazer previsões. Que dano isso causa, particularmente, à economia israelense? Ela é baseada em boa parte na reputação de ser muito forte em segurança. É só andar em ruas de São Paulo que a gente vê quantas firmas de origem israelense estão preocupadas com segurança nas ruas. Isso é inteligência artificial também. O Waze, né, William? Por exemplo. Em Israel. A primeira vez que eu vi o Waze foi em Israel, antes dele se disseminar pelo resto do mundo, vem de tecnologia militar israelense. Bem, sem dúvida é uma mancha no prestígio, né, de um país em que vende tanto essa tecnologia, essa imagem, etc. Muito admirado por isso. E no debate em Israel eu vejo que talvez a maior falha tenha sido de resposta, né? Resposta das forças de segurança israelenses. E aí no debate eu vejo a discussão de que elas estariam muito voltadas para a Cisjordânia e para Jerusalém Oriental, né? Por causa das políticas desse governo atual de Netanyahu, que acabou gerando muitas tensões na Cisjordânia, né? Em meados do ano passado surgiu um novo grupo terrorista lá na Cisjordânia, chamada a Cova do Leão, depois da morte de um líder deles, e muitas ações armadas contra colonos judeus e contra as forças de segurança israelenses, e, por sua vez, muitas ações de colonos judeus contra palestinos, né? E em segundo lugar, tudo isso gerado pela expansão da colonização judaica na Cisjordânia, e também por essas ações, né, de garantia de acesso de fiéis judeus ao complexo da Mesquita de Al-Aqsa, violando os tratados internacionais de Berlim e de Paris do século XIX. E isso gera muitas tensões ali, e para proteger os próprios fiéis judeus que estão no Muro das Lamentações, nas fundações dessa estrutura, desse complexo, e que chegam até o complexo da Mesquita de Al-Aqsa. Então isso também despende muita energia, tanto das forças de segurança quanto da própria inteligência, né? Aí, no caso, o Shin Bet, que é o mesmo que se responsabiliza pela fronteira ali com a faixa de Gaza, né? Então, acho que isso é algo que deve ser levado em conta e, de novo, é uma questão humana, realmente, né? Quer dizer, a leitura do que vem da inteligência, que veio não só da inteligência israelense, mas também egípcia e americana, e a disposição, né, do Estado, das forças de segurança, de ler isso, de interpretar, de mobilizar, de fazer planejamento, né, de adotar ações nesse sentido. O Sandro, o Lorival e você parecem convergir numa direção, a de que os dados da realidade estão à disposição, mas os objetivos políticos, ou, melhor dito, o foco em políticas equivocadas, por razões diversas, impede que o comando civil das forças militares interprete a realidade como ela realmente é. Vocês provavelmente têm na cabeça o que aconteceu em 2003, quando George W. Bush manda invadir o Iraque, e ele lê nos informes dos seus serviços de inteligência, isso aconteceu também com o Tony Blair no Reino Unido, aquilo que ele queria ler, não exatamente o que estava ali.
É isso que vocês interpretam neste momento em relação à capacidade da inteligência artificial de fazer previsões no conflito? Bom, William, você pensou em 2003, eu estaria pensando em 1973, longe da inteligência artificial, mas quando a cúpula israelense teve acesso a duas fontes de alta confiança, uma, o filho do próprio chefe de Estado-Maior do Exército Egípcio, através do Mossad, e a outra, o rei da Jordânia, que voou secretamente a Tel Aviv e disse que haveria um ataque. E aí a liderança, por acreditar numa formulação estratégica deles, que não haveria um ataque egípcio antes de 1975, ou sírio antes de 1977, decidiu ignorar aquelas informações e não se preparou para a guerra. Então, talvez ali você tenha tido uma decisão do governo israelense de talvez achar que era um exercício do Hamas. E quando eu falo exercício, o Yair Lapid, um dos líderes da oposição israelense, disse um mês antes de estourar o conflito, em outubro, de que havia informações de que algo grande ocorreria, e inclusive apareceram imagens nos canais da TV israelense de terroristas do Hamas fazendo aquilo que poderiam ser chamados de exercícios em Gaza e capturados na câmera. Então, talvez isso possa ter ocorrido um pouco antes do 7 de outubro e tenha sido desprezado pela liderança israelense como um fator que não indicava um ataque, mas talvez uma finta ou um engodo. Talvez tenha sido isso, mesmo com as capacidades de inteligência artificial e os próprios serviços de segurança indicando o contrário. Eu pensei, quando o Sandro falou que ia voltar um pouco no passado, que ele ia falar de 1941, quando o diretor soviético Stalin tinha até mesmo a data e o horário da invasão alemã da União Soviética e disse que aquilo era uma manobra diversionista, não acreditou na própria excepcional espionagem que ele tinha. Barbarossa. Na Operação Barbarossa, o Richard Sorge, um dos melhores espiões da história da espionagem, traz da embaixada alemã em Tóquio essa informação preciosa e o Stalin a ignora por razões ideológicas, político-ideológicas. Ele não achava que o Hitler o trairia. Mas isso fica lá para a história. Fica para o pessoal que gosta mesmo de história militar e tudo. Vamos voltar agora aqui mais para o mundo atual, para essa situação atual, Lorival, e considerar em que medida as capacidades digitais dessa Startup Nation Israel estão ajudando ou não nessa operação por terra? Ou temos apenas uma operação clássica militar de homem contra homem no meio de ruínas? Bem, o que a gente consegue ver mais nesse momento é ainda a operação aérea, o bombardeio aéreo. É claro que está havendo essa incursão terrestre, claramente, mas a gente não tem muita informação, né? Eu, pelo menos, não encontrei muita informação ainda sobre o que está acontecendo no terreno. E então, deixo para vocês, se vocês tiverem mais informações, só fazer um rápido comentário sobre essa operação aérea, que afinal de contas está dando cobertura para a operação terrestre, né? No sentido de que eles às vezes têm usado tapetes de bombas, né? Têm feito bombardeios de alta capacidade explosiva, usado projéteis de muita carga explosiva e ali embaixo tem túneis, né? Então pode haver civis, reféns ali, realmente mostrando o que a gente já falou algumas vezes aqui na CNN, que a prioridade quase única, né, de Israel é realmente desmantelar o Hamas quase que a qualquer preço e deixando de utilizar armas mais precisas, né, mísseis de menor carga explosiva que sejam mais pontuais, mais cirúrgicos ali, que poderiam decapitar o Hamas e matar elementos do Hamas e não tantos civis assim, como os Estados Unidos fizeram em 2022, né, com Ayman al-Zawahiri, lá, o líder da Al-Qaeda. Estava lá em Cabul, uma área densamente povoada, 2 mísseis Hellfire disparados por drones mataram apenas o Zawahiri quando ele saiu na sacada do sobrado em que ele estava, não matou mais ninguém. De fato, o material que a gente tem recebido das agências internacionais indica a utilização de munição de no mínimo 500 quilos de peso, no caso dos ataques aéreos. Embora seja munição moderna,
são projéteis que são conduzidos, guiados por GPS, é o tipo de munição aérea mais usada nisso. Por exemplo, no caso recente do campo de refugiados de Jabalia, são 4 crateras provocadas simultaneamente, cada uma delas com projetos de 500. Ela arrasa com 3 ou 4 quarteirões em um golpe só de poucos segundos, realmente não sobra nada ali. Quem estiver em cima ou embaixo é completamente destruído e eliminado. É o que as evidências sugerem. Daqui de longe é difícil cravar isso. Eu queria, por último, ainda nessa parte, antes da gente ir para o intervalo, Sandro, ver em que medida preocupa a especialistas como você tomadas de decisão no campo militar trazidas pela inteligência artificial. William, essa é uma excelente pergunta, porque já existe um debate sobre isso, especialmente nos países anglo-saxônicos, a respeito de comandos militares sendo feitos por inteligência artificial. Há um excelente estudo britânico sobre isso recente, de que a gente não vai ter um general de inteligência artificial porque ele não percebe as nuances humanas, né? A questão cultural, a própria preocupação que o Lorival muito mostrou em seu comentário, né? Talvez o uso menor de uma munição de menor potencial explosivo para causar menos vítimas. Afinal, nós estamos em um cenário de combate urbano. Lembro apenas que Israel tem 3 sistemas virados aí para toda essa questão cinética, né? Tem o Fantasma, que serve para mapear os drones no campo de batalha e atualiza ali as ações dos drones até em enxame, como munição vagante, por aí vai. Tem o Alquimista, que é um sistema voltado para a orientação desses drones com terra, e você tem um sistema que se chama Fire Factory, que seria traduzido livremente como fábrica de fogo, que coordena todo o poder de fogo. Ele calcula alvos, inclusive com o peso das munições. E aí a gente fica... e aí tem que se tomar cuidado, porque às vezes a inteligência artificial pode fazer o cálculo de uma munição extremamente efetiva, mas para uma missão militar, mas ela pode estar ignorando ali que naquele prédio existam civis, pessoas inocentes que nada tem a ver com aquilo. Então, há a necessidade do controle humano, e esse debate é muito importante de ser feito, extremamente importante. Eu vou pedir licença a ambos, vamos para o break. Na volta a gente continua com o noticiário, inclusive, mais recente do que está acontecendo lá em Gaza. Até já.